Por mais de 60 anos, a Securiton mantém o foco na detecção de incêndio em áreas nas quais detectores convencionais alcançam seus limites físicos. Este é o ambiente onde a nova linha de detectores lineares térmicos Securisense ADW535 se aplica. Detecção de incêndio em locais especiais sempre foi a especialidade da Securiton. O princípio de funcionamento é simples e confiável. Tubos sensores cheios de ar são colocados no local a ser monitorado. Se a temperatura aumenta, então a pressão dentro do tubo sensor fechado também aumenta. Um sensor de pressão eletrônico registra esta pressão, a qual é monitorada constantemente, processada eletronicamente e comparada com os critérios de sinalização. Um alarme é acionado imediatamente tão logo os limites sejam ultrapassados. Um tubo fino de cobre normalmente é usado como sensor. Se necessário, devido às condições ambientais, pode-se usar tubos de aço inoxidável ou teflon. O tubo sensor pode ser usado praticamente em qualquer ambiente operacional, inclusive em áreas classificadas e com risco de explosão. O monitoramento totalmente automático dos tubos sensores detecta qualquer erro, independente de quão improvável possa ser. Caso exista a suspeita de um vazamento, um dispositivo gera uma sobrepressão no tubo sensor em intervalos específicos. Se a pressão medida desvia de um valor normal salvo, o sistema sinaliza a falha imediatamente. O comportamento da resposta pode ser configurado de várias formas. O ADW535 é um dos mais rápidos detectores lineares de temperatura do mundo e também está em conformidade com a norma EN 5422. O algoritmo inteligente DHW, do inglês Dynamic Heat Watch, do ADW535, assegura que um aumento rápido na temperatura causado por condições ambientais não resulte em um alarme falso. Primeiro, a variação de temperatura no tempo é avaliada. Se a taxa de elevação excede o limite configurado, um tempo de atraso de sinalização é iniciado. Se este valor limite se mantém excedido durante o tempo de atraso definido, o algoritmo de verificação de alarme é iniciado. Em um segundo passo, espera-se que a pressão aumente para o valor de verificação de alarme. Se este é o caso, então se decide pela existência do incêndio e um alarme é sinalizado. Se o tempo de verificação de alarme expirar sem o aumento de pressão esperado, então se decide que é apenas um distúrbio. Isto pode ser bem demonstrado usando-se o exemplo da plataforma de carga. O tubo sensor é instalado sob o telhado do lado de fora da rampa de carregamento. Se uma grande porta é aberta no inverno, uma corrente de ar quente atinge o tubo sensor e cria um rápido aumento de pressão. Quando a corrente de ar desaparece rapidamente, a pressão medida diminui de modo que o tempo de verificação de alarme expira sem incidentes. Nenhum alarme de incêndio é acionado. Deseja armazenar e avaliar os dados monitorados? Sem problema. Use o módulo opcional de memória para armazenamento de longo prazo dos níveis medidos, diretamente em um cartão tipo SD, e analise os dados posteriormente em um computador. O detector Securisense ADW535 também se comunica automaticamente com vários sistemas. Diversas interfaces permitem colocar o equipamento em rede com painéis de alarme de incêndio ou sistemas de gerenciamento. 2 tubos sensores podem ser conectados ao Securisense ADW535, o que é conhecida como tecnologia de tubo duplo. Isto significa que uma área de até 1.600 metros quadrados pode ser monitorada com apenas um equipamento. Seja em garagens subterrâneas, grandes cozinhas, armazéns, indústria, aplicações de alta temperatura ou túneis, os usuários podem contar com um detector linear de temperatura ADW535. A operação à prova de falhas é garantida, mesmo quando as condições existentes são extremamente agressivas. O detector pode ser usado sem restrições, onde a detecção convencional de incêndio não funciona. O software ADW Heat Calc permite o planejamento de sistemas seguros ainda na fase de projeto.
O software ADW Config é usado para programação e manutenção do ADW 535. ADW 535, quando a durabilidade compensa, confirmado por diversas certificações ao redor do mundo. ADW 535 é da Securiton.